Por que que a gente precisa se comunicar agora e por que que a comunicação agora é mais importante do que nunca? Eu estou há 40 anos no mercado de comunicação e eu acho um privilégio ter vivido toda essa transição, porque eu vi o mundo deixar de ser analógico para ser digital. Então, uma coisa que me chama a atenção e que eu acho importante para todos nós lembrarmos é que, antigamente, o comunicador cuidava da comunicação. A gente tinha uma versão oficial dos fatos, que acontecia lá no jornal das 8h30 da noite, ficava todo mundo esperando em frente da TV para saber o que tinha acontecido naquele dia, e a gente tinha uma versão só dos fatos. E com a revolução tecnológica que acontece na comunicação, o mundo muda. Inclusive, as relações de poder mudaram, porque o conhecimento e a informação estavam centralizados na mão de poucas pessoas e a versão era única, uma só. Agora, com a tecnologia, com a internet, isso mudou radicalmente e todo mundo passou a ser comunicador. Todo mundo hoje tem como, a partir de um, de um mobile ou do seu computador, gerar informação, gerar e distribuir conteúdo para o mundo. Então, eu acho que um conflito, um problema hoje de comunicação é que nós ganhamos um poder enorme, mas não fomos preparados para isso. Esse é um ponto importante. Por que que a comunicação é tão importante? Por que que a gente precisa estudar a comunicação? A gente precisa estar aqui falando de comunicação, porque a gente precisa de consciência para usar a comunicação de forma adequada, porque a comunicação tem muito poder, gente, muito poder. Tem um pesquisador que publicou um livro chamado O Fim do Poder, que diz isso, que hoje o poder é anônimo. Qualquer pessoa pode fotografar, por exemplo, o presidente de uma empresa americana, numa situação doméstica, com uma atitude pretensamente racista, publicar esse vídeo na internet. E poucos minutos depois, esse profissional, que é um CEO de uma empresa, ele perde a reputação, ele perde o cargo, e as ações da empresa dele, americana, caem na Bolsa de Tóquio. É muito forte e muitas vezes a gente não sabe usar esse poder. Na verdade, muitas vezes a gente não tem nem consciência do poder que a gente adquiriu. Então, hoje eu acho que a gente, né, Celisa, como comunicadoras, talvez o meu papel maior hoje seja de educação, né? Como é que a gente faz com que tantos comunicadores hoje possam fazer e exercer esse poder de forma mais consciente, mais responsável? Vânia, até nesse contexto que você está trazendo dessa mudança cultural, né, antes centralizado, agora cada um passou a ser um comunicador, um propagador de informação, me ocorreu aqui também uma reflexão que eu acho que faz parte desse contexto da sociedade moderna, que é, a gente fala muito de ansiedade, né? Como o ser humano vive na ansiedade, e parte dessa ansiedade, que não dá para se explicar numa única justificativa, numa única causa, mas o excesso de informação, né? A gente tem muita informação, a gente tem acesso e a gente faz questão de consumir muita informação, por N canais. O tempo dedicado nas telas hoje, seja no notebook, seja num smartphone, ela é muito alta e a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado. Eu tenho observado que esse comportamento que é da sociedade, naturalmente as empresas são reflexo do que é a sociedade, daquele recorte de tempo do momento. Dentro das organizações, a gente também vive um momento de extrema ansiedade. Então, assim, vou dar um exemplo, e a ansiedade de maneira geral, mas especificamente na comunicação, aquilo que você falou do porquê, que eu achei muito preciso, é a necessidade de se comunicar tudo a toda hora, como se tudo fosse prioridade, sem estabelecer canais adequados, editorias adequadas, periodicidade adequadas, não se espera mais por nada, simplesmente sai fazendo, e acham que o fato de ter emitido a informação foi recebida e assimilada como era o objetivo inicial quando se disparou aquela comunicação. Então, um exemplo que eu vou pegar, que aqui quem está nos assistindo, eu acredito que já vivenciou isso,
Vamos nos transportarmos agora, a gente trabalhando todos na mesma organização, nossa caixa de e-mail lotada, que às vezes a gente fica ansioso justamente porque tem 300 mensagens não lidas. Eu vou desafiar vocês. 80% dessas mensagens não lidas é um for you information ou para seu conhecimento. Você cópia e você lê e entende aqui o histórico dessa mensagem trocada entre N pessoas. E assim, se você não assimilar, não perguntar nada, não entender e der algum BO mais lá na frente, a gente vai dizer, não, Celisa, mas você sabia? Eu te encaminhei um e-mail com uma simples mensagem para seu conhecimento e um histórico lá, e eu que me vire a compreender isso tudo. Então, isso demonstra um pouco que a comunicação, e aí eu quero puxar esse ponto forte, Vânia, talvez para a gente aprofundar nessa camada que eu acho tão importante da comunicação, que é a comunicação é uma das ferramentas que sustenta ou alimenta as relações de confiança. Então, se eu tenho na cultura de uma organização esse tipo de atitude de todos, de tipo, eu mando em cópia, e ele está em cópia, se ele não leu, se ele não entendeu, daí o problema é dele, eu vou responsabilizar se der algum problema. Esse tipo de comportamento é reflexo de uma cultura em que as pessoas não confiam umas nas outras. Então, eu preciso copiar o meu chefe, o assessor, a equipe inteira, o analista, o não sei quem. Eu saio copiando todo mundo nos e-mails para dizer assim, ó, tá todo mundo ciente, então não venham me cobrar depois. Sabe aquela coisa? Então, eu entendo que a comunicação hoje, sob o viés do que a gente começou a falar, daquelas 5 camadas que eu disse, do quando, do para quem e o como, mas o porquê comunicar, diante essa informação massiva que a gente tem na sociedade, dentro das organizações, eu entendo que a comunicação ela tem papel fundamental na nutrição de relações de confiança. Como nos comunicamos dentro das organizações vai estabelecer como a gente se relaciona, como a gente, colega, está no mesmo time, atuando para o mesmo objetivo com confiança. Faz sentido, Vânia, para ti isso? Para mim, totalmente. Tanto que o meu foco de trabalho é convivência produtiva. Eu hoje entendo que a questão da saúde mental, do burnout, do estresse excessivo, ele tem muito mais a ver com a qualidade do ambiente onde eu trabalho do que com as tarefas que eu executo. Em todos os lugares por onde eu ando, nas empresas e tudo mais, é muito, muito claro isso. E mesmo a experiência pessoal da gente. Quando a gente tem um ambiente de segurança, de conforto, de abertura, mesmo a tarefa mais difícil, a gente cumpre, fica cansado, mas no dia seguinte, a gente descansa, no dia seguinte a gente volta bem. Quando o ambiente é tóxico e a cultura é pesada, mesmo a tarefa mais simples pesa muito. E eu costumo dizer que comunicação é o alimento das relações. A gente se alimenta de tudo, né? A gente se alimenta não só das palavras, mas a gente se alimenta do que não é dito, dos gestos, do olhar. Quem aqui já passou mal por conta de um olhar? Ou quem já ganhou o dia por causa de um sorriso? Então, o importante é a gente entender, eu gosto muito da teoria da nova comunicação, que diz que comunicação é sinônimo de comportamento. Para a gente parar de achar que comunicação é só quando a gente escreve ou quando a gente fala. Tudo fala, né? O silêncio às vezes fala mais do que o discurso. Uma ausência pode significar um grito. Então, é esse fluxo de comunicação na nossa convivência que nos nutre ou nos intoxica. Então, eu costumo convidar as pessoas para fazerem uma dieta de comunicação. Assim como a gente pensa nos alimentos que a gente consome, o que que eu tenho na minha despensa para colocar no prato do outro? Então, a minha despensa tem a ver com as fontes que eu leio, com os livros, com os filmes que eu assisto, onde eu vou buscar essa informação. Quando a gente vai comprar um alimento, a gente escolhe o alimento, a gente olha para ver se ele está em ordem, se ele está estragado, se ele está machucado. A gente deveria fazer a mesma coisa com as informações que a gente consome. De onde veio? A procedência é boa? Então, com isso, eu vou abastecendo a minha despensa. E no dia a dia, o que acontece é isso: a gente está sempre colocando algo no prato do outro. Então, o que que eu estou colocando para o outro? É um comentário cínico? É uma provocação?
É uma abordagem negativa ou eu estou trazendo para o outro algo que vai alimentá-lo? Um comentário positivo, um aprendizado que eu quero compartilhar. E a mesma coisa, eu tenho que ter responsabilidade também com aquilo que colocam no meu prato. Eu não preciso me alimentar de tudo. Eu tenho que ter essa obrigação de olhar e falar: não, isso aqui é meu, eu cuido. Isso aqui é do outro. O outro cuida. Então, fazer uma dieta de comunicação pode ser muito saudável, porque quando eu estou tóxica, se eu estou intoxicada, eu só falo comigo de uma forma. Eu estou falando da comunicação essencial, não a comunicação comigo mesma. Se eu sou muito autocrítica, se eu estou sempre procurando defeito em mim e no outro, eu vou dar aquilo que eu tenho. Então, na medida em que eu cuido dos meus pensamentos, da qualidade da minha convivência comigo mesmo, eu começo a ter coisas melhores para colocar no prato do outro.